poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Em poucas palavras, começando com você aqui nesta emissora. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha através dos meios possíveis, né, de comunicação possibilitados pela graça do bom Deus. Eu sou Natsa Matias, apresentador deste programa, comigo, pastor Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, a minha saudação, minha oração em seu favor para que esse programa seja usado por Deus mais uma vez na sua vida. Não raramente as pessoas afirmam que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O que pensar sobre tal afirmação à luz da palavra de Deus? Esse é o tema do programa de hoje, atendendo ao pedido do carioca Bruno Lima. Boa tarde, meus irmãos. Gostaria, diz o Bruno, viu, pastor? Boa tarde, meus irmãos. Gostaria de um esclarecimento sobre um jargão que muitos crentes utilizam. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é bíblico? Acho que em Salmos fala que Deus odeia tanto o pecado como o pecador. O Bruno deve se referir aos Salmos 11:5. Isso. Que está escrito: o Senhor prova o justo, mas o ímpio, e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Tá aí, pastor, é com o senhor agora. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, nossa saudação ao Bruno, aí do Rio de Janeiro. E já começar dizendo que esse assunto não é um assunto muito fácil, porque dificilmente as pessoas conseguem pensar sobre ele sem deixar as emoções aflorarem, né? A pele, não é? A questão toda é que a visão que predomina hoje na sociedade, no meio evangélico, é de um Deus amoroso, né? Um Deus que ama a todos indistintamente, um Deus que quer o bem de todos, um Deus que no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O universalismo, que é a doutrina de que todos serão salvos no final, é uma doutrina que cresce no meio evangélico. Enfim, a visão de Deus que se tem é de um Deus que é somente amor, puro amor, e que esse amor se estende a todas as suas criaturas, e que Deus seria incapaz de sentimentos de ódio, de raiva, né, contra o ser humano, por mais desobediente que ele fosse. Bom, claro, né, não está errado dizer que Deus é amor. A Bíblia diz, né, Deus é amor. Mas o problema é que a Bíblia não diz só isso. Né? A Bíblia diz também que Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus é santo. O profeta Abacuque é fogo consumidor. A Bíblia diz, o profeta Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que ele não consegue contemplar o mal. A Bíblia também fala de que Deus haverá de trazer a juízo toda a obra e que ele haverá de tratar cada um de acordo com os seus atos. Então, dizer que Deus é amor e parar aí está errado. Né? Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus é amor, mas também ele é santidade. Deus é misericordioso, mas ele também é reto. Não é? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos dizer aqui. Por isso que esse assunto, né, quando alguém diz assim, mas Deus odeia o pecador, todo mundo pula, né? A pessoa diz, mas peraí, o Deus da Bíblia é amor e tudo mais. Sim, mas ele não é só amor, não é? Nós temos que lembrar que Deus também tem outros atributos igualmente importantes, e nós não podemos definir Deus a partir de um único atributo, mas na verdade do conjunto harmônico desses atributos que constituem a sua personalidade santa, perfeita, absoluta, infinita. Né? É isso que eu estava pensando, é o que o torna perfeito. Né? É o equilíbrio de todas estas qualidades. Bom, então vamos aqui ao nosso ponto. Podemos, é bíblico dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Eu não creio que seja exatamente bíblico, né? Eu vou dizer por quê. Bom, eu tenho que admitir, Natsan, que existe um sentido genérico no amor de Deus. Eu não posso fechar os olhos para declarações do tipo João 3,16, né? Deus ama o mundo. A Bíblia fala de amor ao mundo, de amor à humanidade, do amor de Deus à sua criação, da preocupação de Deus com os seres humanos em geral, como ele faz o seu sol nascer e a sua chuva cair sobre justos e injustos, não é? Então eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar isso, né? De que como Criador,
Deus tem boa vontade, amor, cuidado para com toda a sua criação. Isso inclui pecadores, isso inclui ímpios, ateus, gente que nem ao menos está preocupado com Deus. Agora, no sentido salvífico, quando a gente pensa no amor de Deus como o amor salvador, o amor que redime, o amor que vem resgatar o pecador da sua situação, nós temos que entender que esse amor é exclusivo sobre o povo de Deus e é individualmente sobre aqueles que Deus chama, através da sua soberania, da sua graça e da sua vontade eletiva antes da fundação do mundo. Então, eu diria que, num sentido geral, como Criador, Deus ama todos, inclusive os pecadores, mas Ele não vai salvar todos. O amor salvador de Deus é estendido apenas a alguns, aqueles que se arrependem e creem. Os demais, eles não são contemplados pelo amor salvador de Deus, portanto, estão debaixo da sua ira, estão debaixo da sua justiça. Quando a gente fala da ira de Deus, ou do ódio de Deus, a gente precisa ter cuidado, Nathan, para não confundir com as reações humanas, né? Ira descontrolada do homem, que geralmente são reações egoístas à frustração, né, que o ser humano passa. Quando a Bíblia fala do ódio de Deus e da raiva de Deus, da ira de Deus, é simplesmente uma maneira de se referir à reação da santidade e da justiça de Deus diante da desobediência, diante do desacato e da indiferença ou desafio do homem, né, da criatura diante do Criador. Por isso, essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, por mais que ela seja repetida, ela não é a expressão da verdade, Nathan. Não é completamente correta. Não é, porque é impossível você separar, biblicamente falando, o pecado do pecador, como se o pecado fosse uma coisa independente, que existisse à parte do agente humano, né? O pecador comete pecados, e o pecado só existe no contexto desta ação deliberada do pecador. Então não tem como assim dizer, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque as duas coisas se misturam, né? Não tem como você tratar uma sem tratar a outra. Eu penso, por exemplo, aqui, lá em Tiago, capítulo 1, nos versos de 12 a 15, quando Tiago, ele diz que o pecado, ele nasce no coração. Ele usa até uma figura de um homem que é atraído, é engodado por uma mulher, engravida a mulher e gera um filho, que é o pecado que causa a sua própria morte. Não é? Com isso ele quis dizer que o pecado é o resultado da nossa própria concupiscência, quando ela nos atrai e nos seduz. E aí o pecado é gerado, o pecado é como um filho nosso, é fruto da união entre a nossa vontade e a tentação, e uma vez que ele é gerado, ele produz a morte. Então como é que eu vou separar o pecado do pecador, não é? As duas coisas são gêmeos siameses, né? São dois lados da mesma moeda, não tem como você separar uma coisa da outra. Tem passagens na Bíblia que são muito fortes, né? Lá em Romanos 9, de 11 a 18, Paulo fala, né, do aborrecimento de Deus contra Esaú. E, na verdade, Paulo está refletindo apenas o que diz o profeta Malaquias no capítulo 1 do seu livro. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Aborreci Esaú. Então, esse aborrecimento de Deus, não é, para com Esaú, não é porque Deus estava com raiva de Esaú, mas porque Deus era justo, não é? E ele já repudiava ali os atos pecaminosos de Esaú, e iria fazer recair sobre ele a sua ira e a sua justiça. E tem o salmo que você mencionou, né, que é o Salmo 11, o verso 5, onde está dizendo que o Senhor prova o justo e o ímpio, e a sua alma odeia ao que ama a violência, né? Não está dizendo que Deus odeia a violência, está dizendo aquele que ele odeia, aquele que ama a violência. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 16, nós lemos que tem 7 coisas que Deus abomina, que Deus odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Quando a gente lê essa lista de coisas que Deus odeia,
você vê que elas não são coisas, mas pessoas, né? Pessoas que provocam... Estão ligadas exatamente com aquelas Exatamente. práticas. São pessoas que proferem mentiras, que dão falso testemunho, que projetam projetos iníquos, mãos que derramam sangue, e está dizendo que Deus aborrece, né? Que Deus odeia quem faz esse tipo de coisa. Essas coisas, elas não andam sem que haja alguém envolvido nisso, né? Então, a frase correta seria, ou a expressão correta seria essa. Nós temos que pensar no amor de Deus em dois níveis, né? O seu amor geral para com a humanidade, que é a sua boa vontade, que faz com que Deus, através da sua providência, cuide da sua criação, Ele dá saúde, prosperidade, abençoa até os ímpios, os ateus, todos. Isso, todos eles são beneficiados pela bondade e pelo amor de Deus como Criador. Mas como Salvador, como Redentor, o amor de Deus é somente para o seu povo, é exclusivo. Aos demais, Deus reserva a sua santa ira. Eles serão justamente castigados e punidos pela justiça de Deus por causa dos seus pecados. Deus, em amor, nos preservou e chamou alguns para serem seus, aos quais Ele perdoou completamente em Cristo Jesus. Os mais estão debaixo da sua ira. Estava lembrando aqui daquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano no templo. Né? Os dois ali, pecadores. Sim. Mas um deles... realmente eu sou pecador, não sou nem digno de sequer levantar os meus olhos. Era o publicano. Não é? O publicano dizendo, e diz no final da parábola que o fariseu pecador foi embora pecador e debaixo da condenação. Enquanto que o outro foi justificado dos seus pecados. Por causa desse reconhecimento de que carece de Jesus, da graça de Deus. Então está aí nossa resposta no programa Resposta do Pastor Augustus, no programa de hoje, para o nosso caro amigo ouvinte Bruno Lima, e com ele nós agradecemos também aos ouvintes do Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro, e da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ouvir uma música? Rapidinho, a gente volta. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. De volta para o encerramento desse programa, o nosso tempo chegou ao fim e queremos agradecer a sua audiência, a todos que nos acompanham. Pastor Augustus. Querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e esperamos que esse programa tenha sido esclarecedor. O tema é difícil, mas nós esperamos que seja esclarecedor. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário,